Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Jeremias. Senhor, avisaste-me e eu entendi. Fizeste-me saber as intrigas deles. Eu era como um manso cordeiro levado ao sacrifício, e não sabia que tramavam contra mim. Vamos cortar a árvore em toda a sua força, eliminá-lo do mundo dos vivos, para seu nome não ser mais lembrado. E tu, Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e perscrutas os afetos do coração, concede que eu veja a vingança que tomarás contra eles, pois eu te confiei a minha causa. Palavra do Senhor. Salmo. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Vinde salvar-me do inimigo, libertai-me. Não aconteça que agarrem minha vida como o leão que despedaça a sua presa, sem que ninguém venha salvar-me e libertar-me. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Julgai-me, Senhor Deus, como eu mereço e segundo a inocência que há em mim. Ponde um fim à iniquidade dos perversos e confirmai o vosso justo, ó Deus, justiça. Vós que sondais os nossos rins e corações, Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. O Deus vivo é um escudo protetor e salva aqueles que têm reto coração. Deus é juiz e ele julga com justiça, mas é um Deus que ameaça cada dia. Senhor meu Deus, em vós procuro o meu refúgio. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és Galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Olá, queridas irmãs e queridos irmãos. Concluímos a leitura da liturgia de hoje. Vamos agora refletir um pouco sobre o Evangelho segundo São João que acabamos de ler.
Neste evangelho percebemos que havia uma divisão no meio do povo por causa de Jesus. Uns diziam que ele era o profeta, já outros que ele é o Messias. Porém, alguns indagavam se por acaso o Messias viria da Galileia. Os sumos sacerdotes e os fariseus queriam que Cristo fosse preso. Porém, os guardas não quiseram prendê-lo. Eles diziam: ninguém jamais falou como este homem. Percebam que os guardas não tinham o coração endurecido como os dos sumos sacerdotes e fariseus. Os guardas reconheciam que Jesus não era uma pessoa comum. Acreditavam que aquele homem era enviado pelo Senhor. Já aqueles que queriam prendê-lo eram conhecedores das Escrituras, porém não tinham a sensibilidade de perceber que estavam diante do Messias. Isso também acontece com muitos que se aprofundam nos estudos bíblicos, porém não têm a sensibilidade de reconhecer todo o poder que vem do nosso Salvador. Não conseguem perceber a presença de Deus na vida delas. Alguns ainda esperam por sinais. Não conseguiram ainda aceitar a vontade de Deus, pois querem que a própria vontade prevaleça. Temos de aprender a ter uma relação pessoal com Jesus, deixar que Ele atue nas nossas vidas, aceitá-lo como nosso Salvador e seguir fielmente os ensinamentos transmitidos por Ele. A nossa relação com o Senhor deve ser diária e não apenas nos momentos que necessitamos de ajuda, pois temos de aprender também a ter gratidão, pois alcançamos tantas dádivas e nem agradecemos. A gratidão nunca pode ser deixada de lado. A caridade também deve ser sempre praticada. Vivemos um período muito complicado e muitas pessoas necessitam de ajuda. Muitos têm condições de ajudar o próximo e não o fazem. Não podemos ser assim também. De alguma forma podemos ajudar os necessitados. Sei que é difícil manter uma vida de santidade, porém devemos sempre nos esforçar para seguir fielmente a palavra. Gostaria que comentassem sobre o Evangelho de hoje e por aqui encerro a reflexão. Peço a vocês que deem um like e, se ainda não se inscreveram no canal, que se inscrevam. Assim essa mensagem chegará a mais pessoas. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.